La mano invisible deu pasado. Y cita os problemas no fueram realmente tuyos? Alguma vez has tenido a sensação de estar luchando contra algo que não logras identificar? Como se certas dificuldades, ansiedade constante, medo ao fracasso, relações que se repetem com o mesmo final doloroso, bloqueios financeiros persistentes. Não responderam a nenhum esforço consciente por cambiar. Hoy, cada vez mais investigadores, terapeutas y guias espirituais coincidem em uma ideia inquietante: no todo lo que cargas comenzó contigo. Durante gerações, as famílias transmitem no solo apelidos, rasgos físicos ou histórias, sino também heridas emocionais, traumas no resueltos y memórias energéticas. Em muitas tradições espirituais, esto se conhece como trauma ancestral, uma huella invisible que viaja através do linaje, afetando decisões, emoções y destinos. Desde uma perspectiva mais científica, estudos em epigenética revelam que experiências extremas, guerras, hambre, abusos, perdas profundas podem modificar a forma em que certos genes se expressam, passando estas alterações a las seguintes gerações. Decir, eu cuerpo recuerda lo que la mente nunca vivió conscientemente. Pero más allá de la ciência, há algo aún mais profundo, la energia. Antiguas culturas hablaban de deudas de linaje, cargas familiares, os sombras heredadas. No como castigo, sino como assuntos pendientes que buscam ser reconhecidos y sanados. Talvez por isso sientes uma tristeza sem causa aparente. O medo irracional que aparece justo quando estás a ponto de avançar. Uma lealdade invisible que te impede viver uma vida diferente a la de tus ancestros. La pergunta é incômoda pero poderosa. Sino se trata de que estás falando, sino de que estás cargando algo que não te pertenece? Reconhecer esta possibilidade não é rendir-se. Ao contrário, esse é o primeiro acto de liberação. Porque solo quando entendes que o problema pode não haver comenzado contigo, puedes deixar de culpar-te, comenzar a sanar. Decifrando tu modelo heredado, patrones generacionais y memória de linaje. Cada família tiene uma história que se repite. Há vezes de forma sutil, outras vezes de maneira dolorosamente evidente. Famílias donde nadie logra prosperar economicamente, donde las relações terminam sempre em abandono, donde certas enfermedades aparecem geração tras geração, o donde o silêncio y la repressão emocional sem la norma. Estos não são simples coincidências. Sem patrones generacionais, funcionam como guião invisible que se reproduz uma outra vez, hasta que alguém decide questioná-lo. Desde o enfoque espiritual, estes patrones são considerados aprendizagens pendientes de alma coletiva de linaje. Desde o enfoque científico, a epigenética demonstra que o trauma pode ativar ou desactivar genes específicos relacionados com o estresse, o medo, a supervivência, incluso décadas depois do evento original. Pero, como identificar que a patrão heredado está influindo em tu vida? Muitos terapeutas sugerem observar com honestidade. Que histórias se repetem em tu família? Que temas eram tabu? Que emoções nunca foram expressadas? Que sacrifícios se normalizaram? A nível intuitivo, muitas pessoas começam a sentir uma forte reação emocional ao investigar seu árbol genealógico. Fotos antigas, nomes olvidados, histórias incompletas. Todo esto pode ativar memórias profundas que não são racionais, pero si reales. Algumas correntes espirituais trabalham com visualizações de linaje, constelações familiares ou meditações ancestrales para identificar de que linha proviene o trauma. Outras combinam esto com regressões ou técnicas de sanação energética. O momento mais impactante suele ser o clique interno, quando uma pessoa compreende que su medo, su bloqueio ou su dolor tiene uma raiz mucho mais antiga. No como excusa, sino como explicação. Com essa compreensão, algo se relaxa. Algo começa a soltar-se. Porque nombrar o patrão é esse o primeiro passo para romperlo. Rompiendo as cadenas energéticas, de la compreensão a la ação. Entender o trauma ancestral é esse solo o início. La verdadeira transformação ocorre quando passamos do conhecimento à la liberação ativa. Aqui é esse donde o caminho se vuelve profundamente espiritual, profundamente humano. Las tradições de sanação ancestral coincidem em algo essencial. Lo que foi heredado energeticamente pode ser liberado conscientemente. Existem práticas poderosas que trabalham diretamente com estas memórias profundas.
Meditações guiadas enfocadas em Eulinage permitem visualizar a los ancestros, reconhecer su dolor y devolver-lhes simbolicamente lo que nos corresponde cargar. Rituais de perdão ajudam a cortar a lealdade inconsciente ao sofrimento familiar. La respiração consciente é essa outra ferramenta clave. Muitos traumas ancestrais vivem em el sistema nervioso. Respirar de forma lenta y profunda ativa estados de seguridade, permitindo que o corpo libere memórias antigas sem necessidade de reviver o dolor. Um aspecto fundamental é esse diferenciar quem eres tu y que pertenece ao linhagem. Este acto, aunque pareça simple, é esse revolucionário. Significa deixar de viver desde la herida heredada y comenzar a viver desde la elección consciente. Los processos mais efetivos sempre enfatizam o rol ativo de la persona. Não se trata de quitar algo magicamente, sino de assumir o poder de decidir. Esto termina comigo. Y quando uma persona sana, o efeito não é esse individual. La sanación se expande hacia adelante y hacia atrás em o tempo. Muitos descrevem uma sensação profunda de alívio, como se algo antigo finalmente encontrara descanso. Eu caminho hacia la liberação del alma, integrar la nueva energia. Liberar um trauma ancestral não significa que a vida se vuelva perfeita de um dia para outro. Significa algo muito mais real. Vivir-se o peso invisível do passado. Después de la liberação inicial, comienza la etapa de integração. Aqui é esse onde se aprende a estabelecer limites energéticos, a elegir respostas diferentes y a cultivar uma profunda autocompasión. Porque muitas vezes o trauma heredado se expressa como autoexigência extrema ou culpa constante. La liberação del alma ocorre quando deixas de reacionar desde o medo heredado y comienzas a actuar desde tu essência autêntica. Esto implica reescrever hábitos, relações y decisões desde o novo lugar interno. Espiritualmente se disse que o alma liberada recupera sua alineação natural. Há mais claridade, mais coerência y uma sensação de propósito que antes parecia lejana. Este processo não é linear. Há momentos de avanço y momentos de pausa. Pero cada passo consciente rompe um pouco mais o antigo guião. Y o mais importante, não estás traicionando a tu família ao sanar. Estás honrando-la de la forma mais elevada possível. Abrasando um futuro sem cargas. Histórias de transformação real. Numerosas pessoas que se han atrevido a mirar sua história ancestral descrevem câmbios profundos. Relações que finalmente se equilibram. Oportunidades que antes pareciam bloqueadas. Uma paz interna que não depende de circunstâncias externas. Histórias de pessoas que romperam ciclos de abuso, pobreza ou enfermidade simplesmente ao deixar de carregar culpas que nunca foram suas. Alguém tuvo que ser o ponto de quiebre. Y essa persona fuiste tu. Estas transformações nos são milagros repentinos. São o resultado de uma decisão consciente, deixar de repetir y começar a criar. Quando uma persona sana ou linhagem se convierte em o arquiteto consciente de seu destino. Lamado final, reclamando tu liberdade ancestral. Agora a pergunta é directa. Que harás com esta informação? Puedes ignorá-la, ou puedes escuchar esse lamado interno que te trajo hasta aqui. O primeiro passo pode ser tão simples como observar, escrever. Meditar ou investigar tua história familiar com novos olhos. Empieza hoy. Haz uma pausa. Respira. Pergunta a tu interior. Que não me pertenece y estou listo para soltar. La liberação del alma comienza com uma decisão. Y essa decisão está em tus manos. O fim de uma herencia de dolor, o início de uma herencia de luz. A lo largo de este viagem, hemos abierto uma puerta que rara vez se mira de frente. La possibilidade de que muitos de los limites, miedos y dolores que hoy gobiernan nuestra vida não nasceram com nós outros. O trauma ancestral não é uma condena nem uma sentença escrita em pedra. É uma memória viva que espera ser reconhecida, compreendida y finalmente liberada. Quando tomas consciência de los patrones heredados, algo profundo se reordena dentro de ti. La culpa se disuelve. La autoexigência perde fuerza. Y em seu lugar emerge uma verdade poderosa. Tu não estás aqui para repetir la história, sino para transformá-la. La liberação del alma ocorre quando eliges deixar de carregar lo que nunca te perteneció y comienzas a viver desde tu essência autêntica, livre y consciente. Sanar o linhagem no boa é o passado, pero se cambia é o futuro. Cada passo que das hacia tu propia sanação se convierte em um acto de amor que se expande mais alá de ti, tocando gerações passadas y futuras.
Tu eres eu ponto de inflexão, eu momento em que la cadena se rompe, eu instante em que la herencia de dolor se transforma em uma herencia de consciência. Elige ser eu câmbio em tu linhagem. Agora te pergunto, estás listo para deixar de repetir y comenzar a liberar? Empieza hoy mesmo com um gesto sencillo pero poderoso. Dedica uns minutos ao silêncio y pergunta-te que patrão se repite em tu vida. Observa tua história familiar com novos olhos, sem juízo, solo com consciência. Permite-te explorar práticas de sanação ancestral, meditações guiadas ou trabalhos energéticos que ressoem contigo. Se este mensagem despertou algo em tu interior, não lo ignores. Comparte este conteúdo com quem sientas que também encarga pesos invisíveis. Suscríbete e acompanha-nos y profundiza em este caminho de sanação y liberação de alma. Recuerda, sanar não é solo um acto personal, é esse o acto sagrado que cambia destinos.